no dia 17. Na quarta-feira nós já começamos o ensaio do coral e você é tremendamente convidado para estar aqui conosco, para que juntos a gente monte um coral bem bonito e o nome de Jesus seja glorificado. Procure o Hudson, procure o Marco Aurélio, dê o seu nome e vem aqui para a gente poder ensaiar juntos. Amém? Todos entenderam? Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade. E haverá, pois a boca do Senhor o disse. Vamos repetir o comecinho do verso 5? A glória do Senhor se manifestará. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos, ó Deus, render o nosso coração diante do Senhor. A nossa perna treme, ó Deus, as nossas mãos começam a suar, porque nós estamos diante da santa e bendita palavra do Senhor. Nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, que a partir de agora haja espírito de iluminação sobre este lugar, ó Deus. Não só, ó Deus, da parte daquele que fala, mas sobre a vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Deus. Nosso coração carece de uma palavra do Senhor. A nossa vida, Deus, carece de orientação da parte do Senhor. Pai Santo, que todos os nossos preconceitos caiam por terra. Que tudo aquilo, ó Deus, que Satanás plantou, ó Pai, no nosso coração, sem até percebermos, para não nos atentarmos à palavra do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que o nosso coração seja terra fértil para essa semente. E que o nosso coração seja humilde, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Deus da glória, o Deus da glória. Uma das coisas mais maravilhosas e uma das experiências mais benditas e preciosas que eu e você temos a oportunidade de desfrutar nessa vida, de experimentar nessa vida, nessa jornada, às vezes tão difícil, às vezes tão complicado, às vezes até desanimadora da vida, é termos a oportunidade e o privilégio de algumas vezes, eu e você sermos surpreendidos com alguns presentes. De eu e você, em determinado ponto, em determinado momento e circunstância da nossa vida, sermos surpreendidos por presentes que chegam até nós, por presentes que chegam até a nossa vida e até a nossa jornada. E quando nós paramos, irmãos, para meditar nessa verdade, e tendo a certeza e a convicção de que isso é de fato precioso para nós, às vezes, irmãos, esses presentes são tão simples, mas enchem o meu e o seu coração de gratidão. Às vezes uma coisa simples, às vezes uma coisa que não é de um valor estratosférico, às vezes não é algo que a pessoa investiu muito dinheiro, que investiu muito do seu suor, mas é algo simples. Mas quando chega até nós, aquilo enche o nosso coração de gratidão a Deus, porque lembraram de nós. Mas, meus irmãos, às vezes esses presentes chegam até nós em um momento de desânimo e deixam claro para mim e para você que nós somos valorizados. Você está em casa, desanimado, às vezes sem querer prosseguir, às vezes sem querer avançar por causa das circunstâncias difíceis. E de repente chega um presente para você, você olha para aquilo e diz assim: nossa, eu sou valorizado. As pessoas se lembraram de mim, há pessoas que gostam de mim, há pessoas que me amam e estão demonstrando esse amor através desse algo às vezes simples. Mas, meus irmãos, não poucas vezes
eles vão nos lembrar que eu e você estamos no caminho certo. Não sei você, ou se você já passou por essa experiência, de achar que você está fazendo tudo errado, de achar que você não está no caminho certo, de achar que você está cometendo alguns erros, cometendo alguns equívocos, mas de repente alguém presenteia você e você olha para aquilo e diz assim: não, isso é prova cabal, verídica de que eu estou no caminho certo, eu estou na rota certa, eu estou fazendo aquilo que de fato eu preciso fazer. Porque uma experiência maravilhosa é sermos surpreendidos através de presentes. Você está comigo? Diga amém. Mas esse texto, irmãos, que se coloca diante dos nossos olhos nessa noite, vai mostrar para mim e para você que sem nós merecermos, sem que haja algum mérito em nós, sem que haja algo de bom em nós, sem que haja algo que se possa admirar em nós, Deus quer nos presentear com a manifestação da sua glória. Mas para que eu e você possamos de fato experimentar aquilo que Deus tem para nós, para nos presentear, algumas atitudes eu e você precisamos tomar em nossas vidas. Então, com a sua Bíblia aberta, o que esse texto tão precioso tem para nos dizer nessa noite sobre o Deus da glória? O Deus da glória. Acompanhe comigo, por favor. Olhe aí para a sua Bíblia, anote, tire lições e preste bem a atenção. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero considerar com você nessa noite: para que essa glória de Deus se manifeste a nós de forma individual, nós precisamos preparar o caminho do nosso coração. Vou repetir para você. Para que a glória de Deus ela possa se manifestar na nossa vida de forma individual, eu e você precisamos preparar o nosso coração. Porque observe comigo o verso de número 3, o que ele vai dizer e deixar claro para nós nessa noite. Uma voz faz o que, irmãos? Vocês estão comigo, amém? Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Se você perceber comigo e notar esse texto tão precioso e tão rico de detalhes, o profeta Isaías, através da sua linguagem poética, através da sua linguagem encantadora, através de uma linguagem que chama a nossa atenção devido à sua perfeição, ele vai deixar claro para mim e para você que, de repente, no deserto, uma voz está clamando. De repente, no deserto, num lugar difícil, num lugar complicado, num lugar do qual eu e você não queremos estar, uma voz está clamando, e o clamor dessa voz é o seguinte: preparem o caminho para o Senhor, preparem a estrada para o Senhor, preparem essa estrada para que o Senhor possa caminhar por ela. E sabe, irmãos, preparar o caminho, ou preparar, traz a ideia para mim e para você de organizar. É alguém que está tentando organizar algo, é alguém que está tentando montar algo, é alguém que está se esforçando para organizar algo. Mas quando você paramos para ver e analisar, preparar traz o conceito para nós de tornar algo pronto. É você se esforçando, é você se dedicando para que algo fique pronto, para que algo fique certo, para que algo possa acontecer. Mas mais do que tudo, preparar revela para nós o desejo de alcançar um objetivo. O profeta Isaías está dizendo: preparem o caminho para o Senhor. E diante disso, a primeira lição que eu quero aprender com você nessa noite, irmãos, não existe, preste bem atenção, não existe nada mais urgente nessa vida, irmãos, do que alinharmos o nosso coração à vontade de quem? De Deus. Não existe, vou repetir, nada mais urgente nessa presente vida do que eu e você alinharmos o nosso coração à vontade de Deus. Porque olha o verso de número 4. O que esse verso está dizendo para nós? Todos os vales serão
levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplainados. Se você está atento ao texto, principalmente esse versículo que nós acabamos de ler, esse verso está dizendo para nós que existem vales que precisam ser levantados. Mas esse texto está deixando claro para mim e para você que existem montes. Existe a grande verdade que esse texto mostra para nós, que há lugares ásperos que precisam ser aplainados. Vamos entender isso. Na antiguidade, principalmente no período do Antigo Testamento, inclusive do Novo, quando um rei, uma grande autoridade ou uma família muito importante, ela precisava ir para determinado lugar, ela enviava antes de si um embaixador para comunicar às pessoas daquela região que essa pessoa importante está indo para lá. E esse embaixador era como se fosse um engenheiro. Enquanto ele caminhava e observando a estrada, ele deixava claro aquilo que precisava ser feito naquela estrada para que aquela pessoa importante pudesse passar. Então, o profeta Isaías está dizendo o seguinte para nós: existe uma voz que está clamando no deserto, deixando claro para mim e para você, que a estrada do nosso coração precisa se alinhar para que o nosso Deus ele possa passar, para que ele possa caminhar, para que ele possa acessar o nosso coração. E o princípio, irmãos, que nós aprendemos aqui, alinhar o nosso coração à vontade de Deus, é urgente porque a nossa vida é extremamente curta. Quem de nós, irmãos, pode levantar as mãos aqui nessa noite e dizer que vai ter um longo tempo de vida? Quem de nós pode bater no peito com a maior convicção, com a maior certeza, e dizer quanto tempo você terá na sua vida daqui para frente? Porque eu e você temos uma certeza nessa vida. A nossa vida ela é extremamente curta e incerta. Meditando sobre esse fato, no capítulo 14, no verso 1 e 2 do seu livro, ele vai dizer assim: o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo e cheio de inquietações. Mais do que isso, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sabe, irmãos, diante do fato de termos uma vida curta, de termos uma vida breve, eu e você precisamos nessa noite, urgentemente, alinhar o nosso coração à vontade do Senhor. Alinhar os nossos projetos, alinhar os nossos sonhos, alinhar os nossos objetivos, para que o nosso coração esteja de fato preparado para que o Senhor caminhe pela estrada da nossa vida. E sabe, irmãos, às vezes alinhar o nosso coração é difícil por causa dos nossos desejos. Nós temos tantos desejos, irmãos. Nós temos tantas vontades. Nós temos tantos prazeres, e esse mundo, você e eu sabemos, ele enche os nossos olhos de tudo isso, e estimula o nosso coração, e como é difícil para todos nós, sem hipocrisia, nessa noite, alinharmos o nosso coração à vontade do Senhor, quando o nosso desejo, ele está pulsando, quando o nosso desejo, ele está incomodando, quando o nosso desejo, ele vai direcionar eu e você para outro lugar. Mas sabe, irmãos, às vezes alinhar o nosso coração é difícil, e difícil por demais, por causa do nosso medo de perder algo. Você está sentado aqui nessa noite, talvez você ainda não teve uma experiência com Jesus. E quando você chega aqui, esse pastor insistentemente tem dito para você, você precisa alinhar o seu coração com Deus. Mas de repente você se pega pensando no seguinte fato: mas quantas coisas eu vou perder? Quantas coisas irão sair da minha vida se eu tomar essa decisão? Quantas coisas vão precisar ir embora da minha vida, da minha jornada, se eu de fato seguir por esse caminho, seguir por essa trilha? Mas pare para pensar. Jesus, certa feita, ele disse assim: de que vale um homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Infelizmente, existe um conceito e uma verdade sobre o cristianismo no mundo de hoje, que mostra um cristianismo que a gente só perde, que mostra um cristianismo só de tristeza, que mostra um cristianismo só de sofrimento, mas em nome de Jesus, coloque na balança hoje aquilo que você perde e aquilo que você ganha, aquilo que você abre mão e aquilo que você vai ganhar, aquilo que você vai perder, mas aquilo que você vai conquistar. Porque por mais que a gente perca, irmão, a gente ganha coisas preciosas no caminho do Senhor. Por mais que a gente abra mão, Deus concede a nós coisas maravilhosas. Pedro, certa feita, chegou para Jesus, aqui uma nota de rodapé, e disse assim: Senhor, mas nós largamos tudo, nós abandonamos tudo, nós deixamos tanta coisa para trás. E Jesus vai dizer assim para ele: rapaz, preste bem atenção, ainda nessa vida será acrescentado a você muitas coisas. Porque às vezes a gente acha que está perdendo, meus irmãos, por alinhar o nosso coração à vontade do Senhor, mas pelo contrário, nós estamos ganhando, e mais do que tudo, a gente ganha a vida eterna. Mas sabe, irmãos, às vezes alinhar o nosso coração se torna difícil, porque nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. O que será que meus parentes, o que será que os meus irmãos, o que será que os meus amigos, o que será dos meus colegas de trabalho, quando souberem que de repente eu tomei a decisão de alinhar o meu coração à vontade de Deus? Que de repente eu tomei a decisão de colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, esqueça as pessoas. Quem controla a sua vida é Deus, quem cuida de você é Deus, quem está cuidando de você é Deus, e quem sempre vai cuidar de você é Deus. Então pare de se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar de você e decida nessa noite alinhar o seu coração à vontade de quem? À vontade de Deus, porque uma voz, ela clama, ela grita, ela deixa claro para todas as pessoas: preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho para o Senhor. Se você entendeu isso, diga amém. Mas, meus irmãos, talvez ao falarmos disso, talvez ao sermos incisivos, surge uma pergunta diante de nós: mas como eu posso alinhar o meu coração à vontade de Deus? O que eu preciso fazer? Que posturas eu preciso tomar para que o meu coração, de fato, ele seja alinhado à vontade de Deus? Olha o verso 3 mais uma vez, o que ele vai dizer para nós. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta, torta ou uma estrada difícil? Vamos lá? Uma estrada reta para o nosso Deus. Se você perceber comigo, irmãos, Isaías ele vai falar de vários tipos de terreno, onde coisas precisam sair, mas coisas precisam ser acrescentadas. É a nossa vida, irmãos. É a nossa vida. Se você parar para perceber e fazer uma recapitulação da sua vida nesse momento, quantas coisas que você julgava extremamente importantes que já foram embora? Quantas coisas que você falava assim: meu Deus, se isso sair da minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. E aí está você sentado e vivendo. Quantas vezes a gente disse assim: meu Deus, se aquela pessoa não estiver mais se relacionando comigo, se eu perder aquela amizade, se eu perder aquele emprego, se eu não estiver mais naquele ambiente, o que será de mim? Aqui está você, depois de ter perdido tudo, e Deus continua sustentando você. Porque nós precisamos entender que na jornada da vida, se quisermos alinhar o nosso coração à vontade do Senhor, coisas precisam sair, mas coisas precisam ser acrescentadas na nossa vida. Quem sabe, talvez, eu e você precisamos acrescentar amizades mais produtivas. Quem sabe, eu e você precisamos acrescentar ao nosso convívio pessoas que, ao invés de só criticar, vão nos fazer avançar na vida. Quem sabe, eu e você precisamos acrescentar na nossa jornada
ambientes e realidades que vão nos aproximar mais do Senhor. Porque o texto deixa claro para nós, se a estrada ela tem que ser reta, coisas precisam sair, mas coisas também precisam ser acrescentadas em nossas vidas. Mas partindo, irmãos, para o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, você está comigo? Diga amém. Amém, irmão? Observe comigo, por favor, que diante daquilo que nós já falamos, surge uma pergunta. E essa pergunta, ela se dirige a nós assim: como, se a grande expectativa nossa de prepararmos o caminho para o Senhor é que a glória dele se manifeste, como essa glória ela vai se manifestar? Como essa glória ela se torna clara e evidente para nós? Como essa glória ela alcança o nosso coração, ela alcança a nossa vida, ela alcança a nossa compreensão? E o verso 5 ele vai dizer assim para nós nessa noite: a glória do Senhor vai fazer o que, irmãos? Se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Se você não está comigo, o profeta Isaías, como eu disse para vocês, ele é maravilhoso. E ele, quando vai tratar, principalmente do nosso Deus, ele não trabalha com possibilidades, mas ele trabalha com o quê? Com certezas. E ele está dizendo para nós que a manifestação da glória do Senhor não é uma possibilidade, mas se prepararmos o caminho para o Senhor é uma certeza, porque a própria palavra do Senhor disse. A boca do Senhor, ela disse. E a primeira lição que a gente aprende aqui nesse segundo ponto é que a glória desse Deus bendito, ela se manifesta a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Porque olha comigo, por favor, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2 vai ser projetado para nós. Eu quero ler com você, com muita calma, esse versículo nessa noite. Porque esse verso, que é muito mal interpretado, ele diz assim para nós, mas, vamos juntos? Mas como está escrito? Paulo já começa assim, está escrito. O que está escrito, Paulo? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que será isso? O que será isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu a compreensão e o entendimento humano? E aí a gente fica pensando que talvez Deus vai revelar algo novo para nós. Que talvez Deus vai trazer para nós algo que ainda não aconteceu. Que talvez Deus vai colocar diante de nós a realidade de esperarmos essa preciosidade tão somente na eternidade. Aí o verso de número 10 diz assim para nós: Deus, vamos juntos? Porém, fez o que, irmãos? Não. Deus fez o quê? Revelou. Então já está revelado, amém? Deus revelou isso a quem? A nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Existe um jargão evangélico que diz assim para nós: o melhor de Deus está... Não, vocês conhecem. O melhor de Deus está por vir. E quando nós olhamos para esse texto, é essa convicção que a gente chega. Existe ainda algo precioso demais que Deus ainda vai nos revelar. Mas que nós precisamos entender nessa noite que o melhor de Deus ele já veio, se chama Jesus Cristo. Porque o texto diz para nós que Deus, pelo seu Espírito, nos revelou, já revelou, irmãos, é Jesus. Porque eu e você precisamos entender que o melhor de Deus é a pessoa de Jesus. E se torna melhor para nós e por nós. Porque na pessoa de Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. Deus, ele revela a sua glória através do seu Filho. Quando nós olhamos para quão falhos somos, para quão incapazes nós somos, para quão inconstante nós somos, cheios de avanços e de recuos.
Pessoas que sabem a verdade, sabem o que precisam fazer, mas muitas vezes não fazem. Mas mesmo, irmãos, diante de tantas falhas, de tantos erros, de tantas dificuldades, esse Deus se revela um Deus perdoador para mim e para você nessa noite. Porque a glória de Jesus, ou a glória de Deus, Ele se revela através do seu Filho Jesus, nos perdoando. E como se não bastasse nos perdoar, Ele nos salva, Ele nos consola. E concede a eu e você a vida eterna. Você quer ver a glória de Deus nessa noite? Olhe para a pessoa de Jesus, pois nele nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Mas mais do que isso, irmãos, a glória desse Deus bendito, ela se manifesta a nós através da sua providência. Sabe? É quando nós olhamos para esse texto que o nosso coração, de fato, ele é consolado. Porque, irmãos, é no momento que nós estamos passando necessidade que Deus ele traz providência sobre as nossas vidas. E talvez você aqui com muita sinceridade no meu coração, às vezes a gente não vê a providência e a glória de Deus nas coisas mais simples. Sabe aquela vez que você abriu a torneira da sua casa, saiu água, e a gente não agradece a Deus, mas a gente só vai passar a considerar que é misericórdia de Deus quando a água para de cair. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós nos alimentamos, nós desfrutamos do alimento, e muitas das vezes nós não olhamos ali a providência de Deus, mas nós só vamos ver a providência de Deus quando Ele acaba. Sabe, irmãos, olhe para a sua vida, olhe para a casa que você tem, olhe os bens que Deus deu a você. Entenda uma coisa, é a manifestação da glória de Deus na sua vida, é a providência de Deus na sua vida. Seja grato por isso, amém? Mas, meus irmãos, a glória de Deus, desse Deus bendito, ela se manifesta a nós quando nós estamos cansados, pensando em desistir, mas Ele nos fortalece. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo jogar a toalha. Talvez você entrou aqui nessa noite já querendo desistir. A vida está difícil, a luta está complicada. Talvez as circunstâncias estão apertando você. Talvez próximo de você só estão pessoas que, ao invés de impulsionar você, estão puxando você para trás. Mas mesmo diante dessa realidade, Deus está aqui para animar você nessa noite, para fortalecer nessa noite. Mas, meus irmãos, Ele é aquele que nos livra quando nós somos tentados. Às vezes surgem tentações na nossa vida que você diz assim, não vai dar. Está difícil demais, está complicado demais. É uma tentação que parece que está indo além das nossas forças. Mas esse Deus diz para nós o seguinte, não veio nenhuma tentação sobre nós que não seja humana, porque esse mesmo Deus que permite a tentação é aquele que concede para nós o escape, irmãos. É a manifestação da glória de Deus. Esse é o nosso Deus, e esse é o Deus da glória. Mas para que eu e você continuemos experimentando as glórias que esse Deus tem para nós, nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Como está o meu e o seu coração nessa noite? Será que sobre nós existem montes que precisam ser aplainados nessa noite? Será que existem vales na nossa vida que precisam ser aterrados? Será que existem caminhos tortuosos da nossa jornada que precisam ser acertados nessa noite? É impossível, irmãos, que a gente prove da glória de Deus sem que o nosso coração não esteja alinhado com a vontade dEle. E a decisão é minha e sua nessa noite, de alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.
José Henrique. Vou ficar de pé, irmãos. Vamos orar? Pai Santo, louvado seja o seu nome, ó Deus. Aqui está o seu povo, ó Deus, mais uma vez diante da presença do Senhor. Sem a sua glória, Deus, nós não somos nada. Essa glória, Deus, que nos faz avançar, essa glória que nos consola, essa glória, Deus, que nos fortalece, essa glória, Deus, que faz com que, ó Pai, a nossa esperança seja renovada. Nós queremos, ó Deus, render o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, em meio às nossas fraquezas, a alinhar o nosso coração de forma urgente à vontade do Senhor. A alinhar, ó Pai, a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós, pois nós sabemos, ó Deus, que a sua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Mas nessa hora, Deus, de forma especial, nós pedimos, ó Deus, que essa glória manifesta, Deus. Ela seja, Deus, realidade na vida do José Henrique, ó Deus. Pai Santo, toca, Deus, onde médico nenhum pode tocar, ó Deus. Haja, Deus, onde mão humana, Deus, não pode agir. Pai, em nome de Jesus, Tu que és, ó Deus, o médico dos médicos, ó Deus. Opera um milagre naquele lugar, ó Deus. Fortalece o coração dos pais. Dê ânimo para os pais. Dê fé e confiança para os pais. De que o Senhor, Pai, é aquele que pode todas as coisas, ó Deus. Nós como igreja, nós clamamos, ó Deus. Nós como igreja, nós confiamos. Nós como igreja temos a certeza e a convicção de que o Senhor, Pai, é o Deus de milagres. E aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor consegue e continua a fazer nos tempos de hoje. Inclina o nosso coração para Ti, Deus. Inclina o coração dessa igreja para o Senhor. E nos ajuda, Deus, a alinhar o nosso coração à vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.